Eu nasci nas profundezas, onde a luz não alcança. Envolto pelas trevas, incerto sobre o futuro, nascido sobre aqueles resíduos negros, completamente negros, eu possuía um corpo-alvo. Meus companheiros possuíam corpos negros. Esses corpos negros, com suas bocas descobertas e olhos reluzentes, sem dúvida, devoraram algo. Em mim, nada havia. Eu não sentia nada. Não, eu fui incapaz de perceber que o que eu sentia era vazio, incapaz de ouvir, incapaz de comer, incapaz de sentir o cheiro, incapaz de sentir o toque, incapaz de dormir. Não possuía companheiros, apenas vagava sozinho. Não há nada, o que reflete em meus olhos não tem significado. O que não reflete em meus olhos não existe. Vagando, 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 vagando. Quando me dei conta, encontrei algo extraordinário. Foi, de certa forma, o local do meu nascimento. Para estranhos objetos translúcidos que povoavam o mundo, foi a primeira vez que algo chamou a atenção dos meus olhos. Sem cor, sem som, sem fragrância, não interagia com nada, apenas existia. Foi a existência mais perto do vazio que meus olhos encontraram. Eu atirei meu corpo naquele grande vazio. Ali, nada havia. Minha visão se esvaiu e eu me dissolvi no vazio. Senti como se tudo houvesse desaparecido. Felicidade. Se a felicidade existe nesse mundo, então deve ser algo que se assemelha ao completo vazio. O vazio significa não ter nada, e não ter nada a perder. Se isso não é ser feliz, o que é? O que reflete em meus olhos não tem significado. O que não reflete em meus olhos não existe. Não há nada em você, nem em mim. Oi, gente, como que vocês estão? É bem estranho eu começar um vídeo num tom mais sério, né? Mas é porque esse vídeo é muito sério, sem brincadeirinha, só adultice e seriedade. Tá, falando sério com vocês agora, eu curto bastante Bleach, tipo, um dos meus mangás favoritos e tal. E não é de hoje não, desde a época que Bleach ainda era o patinho feio da Jump, e todo mundo considerava ele a coisa mais horrível do mundo, eu lá nas trincheirinhas defendendo meu mangazinho com minhas garras e meus dentinhos de vampiro. Hoje em dia nem precisa ser tão assim, o pessoal tá curtindo muito mais Bleach por causa de revisionismo histórico e tal. Agora eu só tô esperando o revisionismo histórico de Sonic, mas atrás de Tartaruga eu já tô fazendo meu plano supremo pra criar um exército de All-Sixers e partir pra defesa de Sonic 2006, que nunca foi um jogo ruim. Eita que eu até me senti uma vilã de anime contra meus planos super malignos, ou não tão malignos assim, né? Mas eu pra todo mundo ver da risada. Diferente do vilão que eu tô aqui pra falar hoje, que é sem risadinha, um personagem sério, frio, vazio, calculista, tudo que um adolescente super ed pode querer, o Ukiyoha. Mas comentando rapidinho com vocês aqui, será que ele é tudo isso mesmo? Eu não sei não, viu? Eu acho que tem coisinha a mais pra falar desse boneco. E aproveitando que vocês já ouviram a história de origem dele, vamos fazer um joguinho. Vocês comentam o que acharam dela e o que acham do personagem, e no final do vídeo a gente vê se continua igual. Aproveita e também deixa o like aí que a mulher não é de ferro e precisa de motivação pra trabalhar. Esse vídeo vai ser meio diferente dos outros que eu faço. No lugar de falar de tudo, a gente vai falar de uma coisa só. E agora que isso tá explicado, eu acho que eu preciso apresentar o personagem pra vocês. Hoje mesmo vocês já viram porque eu contei o one shot dele pra vocês. Mas pra quem ainda quer um resuminho, ele é um Hollow que nasceu diferente dos outros. Cor, corpo, tudo nele era diferente. E ele também era incapaz de sentir as coisas ou fazer o que os outros podiam. E daí ele passa a entender a sua existência enquanto, entre aspas, vazio. O que é vazio, eu já explico pra vocês. Por enquanto, vamos focar em continuar a historinha dele. No início do arco dos Arrancas, ele foi atrás do Ichigo a pedido do Aizen, só que ele achou o Ichigo fraco e insignificante. Então ele deixa ele pra lá e leva o Orihime no lugar. O Orihime é bem importante pra ele, tipo, uma das coisas que motiva a mudança no personagem. O importante agora é falar quem ele é. E ele é o quarto dos 10 espadas, um dos vários grupinhos de vilões que teve nesse arco, porque o Kubo ficou meio maluco com a quantidade de personagem que ele botou nessa parte da história. Mas voltando pro Ukiyoha, tem duas coisas que são bem importantes pra ele. Primeiro é o fato dele ser o número 4. Lá no Japão, 4 é lido como Shi, que também significa morte, e como se não fosse o bastante, ele ainda se transforma num morcego. Também é usado pra representar a morte no Japão. Mas a parte do morcego é um pouquinho mais complexa que isso. O morcego também representa ressurreição, vida longa, saúde, um monte
de coisa positiva. Só que isso é lá na China. No Japão, a imagem ficou meio diferente, porque existia muito comércio de arma pra lá que usava morcego de base. E por conta de oposição política, a imagem ficou meio prejudicada. Mas não deixou de ser positiva de um outro lado, porque o Japão importa muita coisa da cultura chinesa. É folclore, religião, história, símbolos, um monte de coisa. Então é um símbolo bem dúbio, sabe? E é interessante por representar duas coisas opostas ao mesmo tempo. E por que eu expliquei tudo isso pra vocês? É porque o morcego é muito importante pra entender o Ukiyo-ha. E não é só um deles. Os dois se misturam pra criar algo super maneiro no personagem. Agora, se alguém vier me perguntando se o Kubo pensou nisso, falando que não é um autor bom o suficiente, ou que ele nunca teria pensado em algo assim, primeiro, vá pro... Mas falando sério com vocês, não importa se o Kubo pensou ou não. E a gente nem tem como saber disso. O Borume Otaku tem que parar de pensar na intencionalidade do autor o tempo todo. É uma coisa muito chata. O importante é como a gente interpreta a parada. Fechou? Agora, vamos voltar pro boneco. E essa é a última parte antes de eu começar a aprofundar nas coisas que eu tô apresentando aqui. Só que tem um detalhe que eu não posso deixar de fora. O que é? É que todos os arrancas são aspectos da morte. Tipo, praga, raiva, sacrifício, esse tipo de coisa. E até aí dá pra entender normal, né? Mas o aspecto do Ukiyo-ha é um pouquinho diferente. Ele é o aspecto do niilismo. E por que disso? Chuta aí nos comentários que eu quero ver se alguém acerta. Mas na parte superficial, é só porque é isso que ele representa. Ele representa a ideia de que depois de todas as formas de tentar explicar a vida, seja pela igreja falando que a gente vai pro céu, ou as várias outras coisas que tentam implicar um sentido inerente ou objetivo na nossa existência, depois de abdicar delas e destruir essas ideias, a gente chega no vazio. O mundo não tem lógica, a nossa existência não tem objetivo, e sob o contexto geral das coisas, a gente é absolutamente insignificante. E dessa afirmação vão surgir várias vertentes diferentes, quase nenhuma discordando da base dela, mas chegando em outras conclusões a partir disso. O absurdismo é bem importante pra gente e é uma ideia que vai nessa onda. A ideia é que o universo não tem sentido. Ele é o absurdo, a nossa existência é o absurdo, a vida é o absurdo, e dentro desse absurdo a gente tem duas escolhas: se revoltar ou aceitar a morte. O que é aceitar a morte? Depende um pouco. Muita gente defende que é se tornar inerte ao absurdo do universo, meio que simplesmente aceitar que ele não tem sentido e pautar a nossa existência em cima do vazio dele. E no vazio vocês pegaram um gancho, né? Esse é o Ukiyo-ha, e eu vou falar sobre ele nesse sentido. Ele é um personagem que aceitou a morte, e toda a jornada dele é sobre voltar atrás e se revoltar contra o absurdo. Nosso mundo não tem sentido. Nossa existência também não tem sentido. Então, não faz sentido para nós, aqueles igualmente sem sentido, buscar sentido nos nossos pensamentos, mesmo sabendo que não há sentido a ser encontrado. Eu vou começar perguntando pra vocês. Vocês acham que o Ukiyo-ha é um ser vazio? Eu não acho não, viu? Todo vazio que ele enxerga, pra mim, é repleto de sentido, repleto de sentimento. Ele tá longe de ser vazio. Lembram o que ele disse sobre os Hollows? Meus companheiros possuem corpos negros, com bocas descobertas que certamente devoraram algo. Ele só não era assim, e por isso a existência dele não tinha sentido. E como alguém que não possuía nada disso, ele era o vazio. Mas vamos lá, vamos prestar um pouco de atenção na arte e na forma como as coisas são escritas. Todas as feições e falas do Ukiyo-ha nesse trecho mostram ele parecendo meio triste, mas não só triste, um pouco com inveja. Parece que ele só queria ser como eles, interagir como eles e ter sentido como eles. E ele fica nessa aí, até que ele encontra o vazio, algo que, igual a ele, parece não se encaixar no mundo, algo sem sentido e inepto a tudo que tá à sua volta. E quando ele se atira nesse vazio, ele encontra o primeiro momento em que ele foi feliz. E eu não acho que a felicidade venha da abstenção absoluta de sentido daquele objeto, e sim do fato de que ele encontrou algo igual a ele. Algo importante de se notar aqui é que depois que o Ukiyo-ha se encontra com o vazio, o que ele ganha? Ele continua sendo uma existência vazia? Não. Ele tem boca, ele tem pele, ele sente, ele come, ele ouve, ele toca. O que o vazio deu pro Ukiyo-ha foi o sentido da existência dele e tudo que ele sempre quis ser e o que ele invejava nos outros. O vazio que o Ukiyo-ha diz ter feito ele renascer fez isso ao dar tudo que torna a existência do Uki qualquer coisa, menos vazia. E eu acho isso algo bem interessante, meio que levanta a questão de que até que ponto o vazio é realmente vazio? A abstenção de sentido é realmente vazia ou ela é só um espaço em branco para que a gente coloque a nossa alma? Coloque nosso sentido e se revolte contra ele, dando um sentido a tudo isso. O que o Ukiyo-ha diz pra gente é que o vazio não existe a partir do momento em que a gente tem um coração. O que é um coração? Eu vou ver ele se abrir o seu peito?
Vou ver ele se abrir o seu crânio? Essa é a frase mais famosa do personagem e ela tem muito pra nos falar. Sobre coração, eu acho que ninguém aqui vai levar pro literal, né? Mas pra caso de gente burra, o coração que os personagens de Bleach usam não é Shinzo, e sim Kokoro. A diferença entre os dois é o que eles significam. Shinzo é literal, Kokoro já é outra coisa, é mais abstrato, é mente, espírito, essência, a forma como a gente se auto-percebe através dos outros, é muita coisa. E daí vem a pergunta do Ukiyoha: se ele abrir meu peito, simplesmente não vai estar lá. E se ele partir minha cabeça, não tá no meu cérebro, é um conceito abstrato, sem sentido inerente, que simplesmente existe. O Kyoha ter um buraco no peito é a constatação de que ele não tem um coração, mas quando ele se transforma na segunda etapa, o buraco no peito dele transborda, como se vazasse sentimento, como se vazasse o Kokoro que ele tanto nega ter. E eu acho esse significado tão bonito, é meu design favorito dos espadas, só por isso. Por ter um coração, invejo. Por ter um coração, devoro. Por ter um coração, tomo. Por ter um coração, desprezo. Por ter um coração, vadio. Por ter um coração, enfureço. Por ter um coração, desejo que tudo o que há em você. Agora sim eu acho que a gente já sabe tudo que é necessário e estamos pronto pra falar da lutinha. Demorou um pouco, né? Mas essa é a melhor parte do personagem. Então presta atenção que agora vem o Absolute Mangá. O poema que vocês acabaram de ouvir é o poema que começa o volume 40, que é o volume dessa luta. E o que ele significa? Ele é simplesmente a constatação do coração que o Ukiyoha tem e da relação dele com isso. Mas não acaba por aí. O nome dos capítulos dessa luta também são sentimentos. São tipo a raiva, a inveja, o desejo. E eu sei que o otaku médio vai falar que não importa, afinal, o poema é só uma invenção de fã de Bleach pra passar pano pra obra. Mas falando sério, eles são importantes sim, e a gente devia prestar atenção nessas coisas. Alguns, tipo esse de agora, carregam um significado e deixam a história, a luta, o personagem ainda melhor. E pra provar isso pra vocês, eu vou me render a contar um pouquinho da luta, mas vai ser bem resumidinho, viu? A luta começa com 3 personagens, o Ichigo, a Orihime e o Ukiyoha. O Ukiyoha vocês já sabem quem é e o que ele pensa também, mas sobre os outros dois, a Orihime é a pessoa que se opõe a tudo que o Ukiyoha acredita. Ela funciona quase que como uma antítese dele. E toda a interação desses dois no arco é sobre como a Orihime vai humanizando o Uki. Mas e o Ichigo? Ele é o objeto que os dois personagens centrais da luta vão usar para tentar se provar. O Ichigo também serve para intensificar ainda mais o ponto da Orihime, mas a personagem principal mesmo é a Hime. O primeiro capítulo chama A Inveja, e é o início da luta. Eu vou deixar pra lá essa luta enquanto o espetáculo visual que ela é, quem sabe numa futura série falando de Bleach. Então se vocês quiserem ver isso, comenta aí que talvez eu faça. Mas indo pro importante pra gente, por que chama A Inveja? É porque é sobre a inveja que os personagens têm um do outro. A inveja que começa essa luta e também a birra de você querer provar mais certo que o inimigo. Depois a gente vai pra Gula, que é quando o Kyoha tá tão envolvido na luta e ele quer tanto ela, mas tanto que ele vai ignorar os próprios princípios dele e salvar as outras pessoas pra ninguém atrapalhar. O terceiro é a ganância, e é porque nesse capítulo aqui aparecem outros personagens pra ajudar o Kyoha, mas ele nega porque ele quer que essa luta seja dele, esse momento é dele e só ele pode ganhar, é só dele. O orgulho no quarto capítulo é porque aqui é quando o Ichigo põe a máscara de rolo e pra se provar superior, o Kyoha quebra o céu de Las Noches e segue pra cima só pra poder se transformar e se assertir enquanto o melhor. Daí vem a preguiça. Eu enxergo meio que como uma preguiça de ai, eu não quero porque seria chato. O Kyoha já podia ter se transformado na segunda etapa, ele podia ter matado o Ichigo com um golpe, mas ele quer ficar dando dica pro Ichigo segurar o combate. Ele usa um golpe simples pra não matar o Ichigo de primeira e ele tem que se provar, tem que mostrar o desespero pro Ichigo. E se não for desse jeito, só seria chato. A raiva é por causa da raiva que o Kyoha sente do Ichigo, a raiva dele de não desistir, que é o que motiva o Uki a continuar lutando. Só que a luta já tá pra acabar, a máscara vai quebrar e o Ichigo vai ficar fraco de novo. Então o Kyoha quer que o Ichigo use Getsuga, ele quer continuar provando que ele é melhor. E a partir do 7º capítulo, a gente entra no desejo. Vão ser 6 capítulos assim, e cada um deles é um desejo diferente.
O desejo agora é do Ukiyoha, e é o de mostrar o quão impotente o Ichigo é. Provar por A mais B que ele é mais forte, que ele é superior e que os Arrankers são melhores que os Shinigamis. E pelo Ichigo não desistir, a gente chega no próximo desejo. Mas antes, eu não sei se vocês notaram, mas nesse 7º capítulo, a gente fechou os 7 pecados capitais, que de pecados não tem nada, são meros desejos. E de tanto desejar, o Ukiyoha chega na segunda etapa, que é quando o coração dele transborda sentimentos. O segundo desejo é o do Ukiyoha de mostrar o desespero pro Ichigo, de provar que ele tá certo e fazer o Ichigo não ter opção a não ser desistir, acabar se sujeitando à lógica do Ukiyoha e aceitar que já perdeu e não tem mais sentido lutar. Mas o Ichigo não desiste, e no final do capítulo, o Ukiyoha perfura o peito dele, mostrando desespero pra Orihime, que acabou de chegar no lugar. E o capítulo que vem agora é absurdo de bom. Aqui é o desejo da Orihime de salvar o Ichigo, e a forma como é escrito, desenhado, as expressões dela é tão desesperador. A sensação de que não tem saída corre pelas páginas, simplesmente não tem mais o que fazer, não tem mais volta, acabou, não existe mais opção. Até que ela aparece na negação da verdade. O Ichigo tá morto na frente dela, e no maior absurdo possível, da decisão mais estúpida possível, da possibilidade mais ilógica do universo, gritar por ajuda acorda o Ichigo. E no quarto desejo, a gente tem a manifestação absoluta dele. Do desejo de salvar Orihime, o Ichigo se torna Vastolord, um monstro que é capaz de fazer isso e que destrói o Ukiyoha completamente. É tão mais forte que ele que só a expressão de medo na cara do Uki já transmite que ele tem noção de que ele já perdeu a luta. Mesmo assim, o quinto desejo é o de continuar lutando a partir de tudo isso. E do sexto pra frente, a gente chega no pináculo da ficção. O sexto desejo é o primeiro deles que é absolutamente injustificável. O Ukiyoha já tá praticamente morto e sem motivo pra levantar, só restando aceitar a morte. Mesmo assim, ele resolve levantar para proteger Orihime e tudo que é importante para ela, tentar dar um jeito de parar o Ichigo, mesmo que para ele isso não signifique mais nada. De todos, esse é o primeiro desejo que nem forçando muito dá para arranjar uma justificativa, e o próximo capítulo é uma resposta direta a isso. O último ataque do Uki quebra a máscara do Ichigo e faz ele voltar ao normal. A Orihime cura o buraco no peito dele e... meu Deus! A catarse de quando o Ichigo volta a si mesmo e vê tudo que ele fez enquanto o Vastolord é tão pesada. Apesar dele ter provado tudo o que precisava, que a força do coração é suficiente até pra renascer um morto, só não era aquilo. Não era. Não dá pra provar desse jeito. Abdicar de tudo em prol de um único desejo não é o jeito certo. Sem que ele nem tenha tempo pra pensar direito, o Ukiyoha pega a espada e manda o Ichigo voltar a lutar. E responde que se é pra ele lutar, que seja sem um braço e uma perna, igual o Ukiyoha. E além do Uki querer continuar lutando uma luta perdida, ele aceita as condições. Até que ele simplesmente começa a evaporar. E aqui nem vem com lógica aquele papo de ai, os órgãos dele estavam destruídos. Não foi por isso que ele evaporou. Aqui a gente usa sentimento. O Ukiyoha começa a evaporar porque a morte dele é um paradoxo. Ele é um paradoxo. Ele morre vendo que o coração da Orihime superou ele de todas as formas possíveis, e enquanto estende a mão pra ela, ele pergunta se ela tem medo dele. A resposta? Não. Enquanto estica a mão pra alcançar ela, o último pensamento do Uki é: eu entendi. Não é isso? Essa coisa na palma da minha mão é um coração. E meu Deus do céu, essa página é tão pesada, tão absurdamente boa. É o absoluto vazio com uma última palavra, explicitando tudo o que foi falado até agora. O coração não tem sentido, o coração é vazio, o coração não é nada. Além de ser absolutamente tudo, de ser a concepção de se importar com alguém, de se perceber em algo através do amor, de se realizar pelo desejo, de se permitir sentir, de simplesmente ser, de encontrar um sentido até na morte. O coração é o objeto que a gente tem pra se revoltar. O coração é tudo. E que morte, gente. Sem palavras, de verdade. As páginas finais dele são lindíssimas. E a Orihime ser a primeira pessoa a entender e ter compaixão por ele, se percebendo enquanto uma igual e concedendo o desejo primordial dele da melhor forma possível. Tão lindo, é lindo de verdade. E ele evaporar é mais lindo ainda. É como se ele tivesse se tornado a contradição máxima da sua filosofia. O vazio não é nada, mas ao mesmo tempo ele é tudo. O vazio deixa de ser vazio a partir do momento em que a gente concebe ele. E sendo incapaz de explicar essa relação, o Ukiyoha se torna um paradoxo e, puf, não existe mais. É tão bonito, é tão perfeito e é uma das minhas cenas favoritas de Bleach. Não, de qualquer mangá. É uma das mortes mais lindas que eu já vi em qualquer mídia.
E se ainda restou alguma dúvida do porquê o aspecto da morte dele é o niilismo, é porque ele morreu disso, ele morreu em vida, quando se tornou inerte a todo o universo à sua volta, quando ele aceitou abdicar completamente da sua subjetividade e se tornar vazio. Mas dentro do seu vazio, ele se tornou um personagem trágico, triste, que chora, que sente, que ama. Dentro do vazio da sua existência, ele se tornou tudo menos vazio. E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo? Eu tentei fazer algo meio diferente, que eu não sou muito acostumada, então eu não sei se ficou legal. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram do vídeo, se querem mais coisa desse estilo. Aproveita e deixa o like, se inscreve, compartilha com quem puder, porque me ajuda muito a continuar fazendo vídeo. E é isso. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. E enquanto isso não acontece, dá uma olhadinha nesses vídeos aqui.